como título, Eu estarei contigo. Eu estarei contigo. Y este título brota de este texto contundente que nos encontramos en Marcos capítulo 6, verso 48. Me acompañan en la lectura y confiran con sus propios olhos o que ali diz. Lembrem que eles estavam remando no mar com grande dificuldade. E diz aí: e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento les era contrário, por volta da quarta vigília da noite, mais ou menos às 3 da manhã, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Este texto é por demais interessante. Podemos dizer que é muito revelador em relação ao que o Senhor quer que cada um de nós aprendamos nesta vida. Porque todos nós vamos um dia a ter que navegar. E não estou falando propriamente navegar num barco. Não, todos nós somos velejadores. Todos nós temos nosso próprio barco, que é a nossa própria vida. E todos nós navegamos nas águas deste mundo, que não são agradáveis, que não são amigáveis e que em um determinado momento se vão a levantar devido à força dos ventos. Ventos, também a Escritura, quando fala do Espírito Santo, é o vento de Deus, mas tem outros tipos de ventos, que são outros espíritos, que podem se levantar para tratar de colocar-nos em dificuldades. Eu não sei quantos de vocês estão em dificuldades hoje, ou enfrentarão alguma dificuldade, mas uma coisa devemos ter certeza: o Senhor está olhando nossa condição. Primeiro, vemos aqui que Jesus viu os seus discípulos remando com muita dificuldade. Como consideramos, eles ainda estavam no monte e era escuro e o lago não tinha nenhum tipo de iluminação solar nem algo por el estilo. Era totalmente escuro. Se era uma Páscoa, se era na época de abril, provavelmente talvez havia uma lua cheia e havia algum tipo de luz no mar, mas em geral tudo estava escuro, principalmente a essas horas da madrugada. Contudo, ele viu seus discípulos, diz. Isso significa que não era unicamente uma vista natural. Poderia ter visto, irmãos, eram 6 quilômetros de distância da ribeira ao centro do lago. Eu nasci a 8 quilômetros de um lago, que mais ou menos é semelhante no tamanho de Galileia, o Mar da Galileia. Ele é um pouco maior. Ele tem 24 quilômetros de comprimento e tem 12 quilômetros de largura. E quando a gente está na montanha, porque está rodeado de vulcões, tem 3 vulcões e tem montanhas, a gente pode ver no centro do mar, no centro do lago. Pode ver. Se vai uma lancha ali, a gente pode ver pela altura. Mas lembrem, estava escuro, era impossível. Ainda, esse lago onde eu nasci, esse lago está rodeado de povoados, de cidades pequenas e há iluminação elétrica. Ainda assim, não se consegue enxergar se há alguma lancha ali no meio do mar. Então significa que Jesus os estava olhando no Espírito. E quando ele olha para nós, ele não só olha a nossa condição externa e física, ele olha principalmente o que está acontecendo aqui no coração e as lutas que nós estamos passando. Então ele viu a dificuldade, e para nós entendermos melhor a dimensão, ou podemos dizer assim, o grau dessa dificuldade, temos que ler o verso paralelo em Mateus capítulo 14, verso 24.
No vamos a leer todo el verso, mas você pode acompanhar ali em sua Bíblia e aqui também na leitura. E eu só quero que vocês notem aqui essa frase onde diz que era açoitado pelas ondas. Ou seja, isso lo registrou Mateus, porque ele estava presente ali no barco, como Marcos também que nós estamos lendo aqui. Ele estava aí, se diz que estava sendo açoitado, e o verbo grego dá a entender que ele estava sendo torturado pelas ondas. Ou seja, a situação era tão grave, tão difícil, que realmente os discípulos pensaram que o naufrágio era o único que faltava. E além de mais, já levavam 6 horas nessa luta, com o vento contrário e as ondas levantándose e açoitando esse barco onde os 12 discípulos iam, os 12 apóstolos. E eu sei, meus amados irmãos, por experiência, que muitas vezes em nossa vida enfrentaremos fortes ondas do mar. Açoitarão, sem dúvida, com fúria nosso barco, porque o propósito desses ventos é nos destruir e provar também nossa fé. Nossa vida será provada através de problemas sérios de família, problemas conjugais, problemas pais e filhos. São ventos que se levantam, que até nós podemos pensar que não há solução para esse problema, porque já são vários dias, como estes discípulos, já 6 horas que não conseguiam deter a situação, e a coisa iba pior. Poderemos também pensar em sérios problemas de trabalho, instabilidade, que até nos farão crer que perderemos o emprego e até o nosso futuro econômico estará em perigo. São ventos muito fortes que nos atingem e que, sem dúvida, nos fazem pensar no pior. Não é verdade? Mas também enfrentaremos apertos econômicos. Apertos econômicos. Não sempre há uma bênção material, às vezes haverán apertos econômicos, e esses apertos nos farão crer também que perderemos tudo, que não teremos nem sequer para onde ficar sentados ou onde nos deitar. Doenças graves são também ventos muito fortes. Doenças graves também nos fazem crer que o fim chegou para a nossa vida. Mas algo que eu gostaria de testemunhar esta manhã é sobre a irmã de nossa irmã Selma. Conversando com ela esta semana, ela me expressou estas palavras: eu estou lutando e eu quero viver, e estou fazendo tudo. E sabem, ainda na doença e recebendo quimioterapia, ela está estudando, não é? Está estudando. O que ela está estudando? ¿É fisioterapeuta? Não. Terapeuta. Mas ela está estudando e preparando-se, porque ela quer ajudar a outros, ela quer fortalecer a vida de outros, pelo que ela está passando. E ela está com a certeza de que o Senhor lhe vai dar a vitória. Irmãos, não importa os ventos, como eu falei, eu não vou repetir isso. Nós temos que aprender a enfrentar os ventos contrários, mas temos que ter a vela na posição correta. E essa é a atitude que nós devemos ter no coração. Então, assim estavam os discípulos. Essas fortes ondas do mar que açoitavam sobre esse barco fizeram com que eles pensaram que o naufrágio era inevitável, definitivamente, porque além do mais, Jesus não estava aí com eles, tinha ficado na terra, ou em terra. E nós às vezes pensamos de igual maneira, e irmãos amados, acreditem, miraculosamente o Senhor, assim como apareceu com eles naquele momento tão escuro, tão difícil e tão impossível de manejar ou administrar emocional e espiritual e até fisicamente, ele apareceu ali de uma forma miraculosa,
tanto que os sorprendió y ellos estaban con miedo y gritando pensando que estaban viendo un fantasma. Y yo creo era hasta cierto punto evidente. Imaginen, yo no sé cuántos de ustedes son supersticiosos, mas aquí manifestaran un poco los discípulos de superstición. ¿Ustedes creen en fantasmas? Ellos estaban ahí, ¡un fantasma! ¡Un fantasma! Estaban gritando ellos. Tal vez porque en aquella tenue luz o aquellas trevas y con un poquillo de luz, de repente una túnica blanca comienza a aparecer allí sobre las aguas. Entonces era un momento muy difícil. Mas, irmãos, no hay duda que el Señor llegó en un momento indicado con ellos. Y así virá también cuando nos más los necesitamos, Él va a aparecer para nos librar de nuestro momento difícil. Como leemos ahí en el verso capítulo 6 de Marcos, si ustedes me acompañan ahí, capítulo 6 de Marcos, el verso número 53, veja o que aconteceu ali. Aqui é só o final da viagem. Dice, estando já no outro lado, ou seja, já estava amanheceu, a alba apareceu. Chegaram à terra em Genesaré, onde aportaram. Imaginen lo que los discípulos pensaran cuando estaban ahí. Como comentábamos con los hermanos ontem trabajando aquí en la iglesia, nunca tivemos tantos problemas no mar como con Jesús. Nunca fomos probados tanto sobre las aguas como Jesús estando conosco. Antes ni problemas tínhamos, bons pescadores, comida suficiente, dinero suficiente, mas agora é uma após outra. Irmãos, Deus nos vê. Sabem que Ele é chamado o vivente que nos vê. Dice a Escritura no Salmo 69, verso 16: Respóndeme, Senhor, dice o salmista, pois compasiva é a tua graça. E agora prestem atenção a essa frase ali. Compasiva é a tua graça. Dice ali esse verbo: volta-te para mim. Volta-te para mim, segundo a riqueza das tuas misericórdias. Mas que é o que vocês entendem com esse verbo? Volta-te para mim. Que ele, como se poderia dizer assim, regrese em português? Se diz também assim. Que estava longe e que voltasse. Sí, essa é uma ideia que podes entender. Mas quando diz aí, volta-te para mim, o que está fazendo isto? E exatamente o que diz no hebraico. Está dizendo, olha para mim, Senhor. Olha para mim. E isto é muito importante, porque em suas 135 ocorrências no Antigo Testamento desse verbo, 53 veces es traducido como voltate y 44 veces como olia. Olia, Señor. Entonces lo que está diciendo ahí es, respóndeme, Señor, pues compasiva es a tu gracia, olia para mí. Hermanos, cuando está diciendo que Jesús vio a sus discípulos remando con mucha dificultad, Él estaba oleando, Él se voltó para ellos después de orar, Él se voltó para ellos y fue procurarlos. Vamos a entender melhor esta situação e como Deus se move em nossas próprias vidas da mesma maneira. ¿Saben por qué está registrado esto aquí en este Salmo 69, 16 y en Marcos 6, 48, que Jesús vio a sus discípulos? Para que nós saibamos que Dios nos ve. Ou seja, em outras palavras, Deus conhece os nossos detalhes da nossa vida. Por isso não devemos nos preocupar, porque se nós aprendemos a confiar, lembrem que o primeiro elemento indispensável para navegar é a oração. Antes de iniciar qualquer viagem, nós necessitamos orar. E o segundo elemento é a confiança. Mas como vamos a ter confiança se primeiro não oramos? A confiança vem depois de que na oração
temos uma revelação do poderoso e das suas instruções para a viagem. Aí vem a confiança. Então aqui vemos que quando ele olha para eles, ele vai também a transmitir nesse momento, e principalmente quando já está ao lado do barco, essa confiança que eles estavam precisando. No Salmo 119, verso 153, também lemos desta maneira. Me acompanhem aqui. Esse verbo atenta. Atenta. E eu quero agora sim mencionar a palavra hebraica, ra. Ese es el verbo atenta. Y ese verbo, y vamos a leer todo el versículo, dice, lo que está diciendo es olha. Mas aquí dice, atenta para mi aflición y líbrame, pues no me esqueço da tua ley. O sea, un hombre tal como este salmista está diciendo, Señor, yo vivo para ti todos los días de mi vida. Vivo pensando en ti. Señor, atenta para mi vida. En otras palabras, el salmista está solicitando atenção para ele. E quando Deus olha para nós, ele está prestando atenção a nós. Ele se volta para ti e te olha e te diz: estou atento a ti. E irmãos, não é grandioso que o Deus Todo-Poderoso possa ter a humildade de olhar para nós? Mas não unicamente olhar para nós no sentido de que aí passou sua vista, não. Ele fixa seus olhos em ti. E quando ele fixa seus olhos, ele também transmite uma mensagem, porque nós transmitimos mensagens através do olhar, sim ou não? Olhamos assim, já demos várias frases aí, quando chegamos em casa conversamos. Ou quando dizemos isso, porque eu não acredito no que você está dizendo. Ou seja, nós transmitimos coisas, e é exatamente o que o Senhor faz quando Ele olha para nós. Ele vai nos transmitir o seu poder, Ele vai nos transmitir a sua atenção, e Ele quer que nós acreditemos nisso. Porque se não acreditamos, estamos perdidos. Não teremos o terceiro elemento principal para navegar, que é a atitude certa. E a atitude certa é saber que Deus te olha e que está contigo. Então não importa os desafios, não importam os problemas que venham, tú os enfrentarás con la postura correcta. Ahora, quiero ir un poco más aquí a fondo de esto, porque esa palabra, ese verbo ra, que aparece aquí de atenta o odia para mí, aparece en 1313 veces en el Antiguo Testamento. Y he traducido 879 veces como ver. Y 104 veces como olhar, casi la misma cosa, ¿no? Eso significa que el 76% de ese verbo es ver. Que dice que en su mayoría está transmitiendo eso. ¿Y saben por qué Él hace eso? El Señor fez eso. Es para darnos a entender. Presten atención. Para darnos a entender. O para que nós saibamos. Cualquiera de esas duas coisas, que Ele vê o que passa em nossa vida. Ele vê o que te acontece cada dia. E Ele enxerga e esquadrinha o nosso coração, ainda com os mais profundos e escuros pensamentos que tu tens. E para te mostrar que Ele não fica indiferente a tua situação, não importa qual seja. Se é difícil, se é agradável, ou se é feia, Ele não vai ficar indiferente, Ele vai fazer algo por ti. Ele não fica indiferente. Aliás, como diz aqui o Salmo, atenta para mi aflição, dice. Se tu estás sofrendo, ou teus entes queridos estão sofrendo, o Senhor olha para ti, porque Ele quer que tu saibas que Ele não fica indiferente ao teu sofrimento. Mas também quer que saibas que no tempo indicado Ele vai aparecer e vai te livrar. Ou seja, tudo tem um tempo. Não, como aconteceu com os discípulos, 6 horas. E já não suportavam mais os braços. Não suportavam mais. Quantos têm remado alguma vez? A ver, aqui alguém que tenha remado. Mas assim, bom tempo? Mais ou menos? Irmãos, remar é coisa séria.
E se você rema errado, dá mais força de um lado do que outro, você toma outra direção. Entendeu? Se você começa a dar mais força do lado direito, o que vai acontecer? Do lado direito, vá para a esquerda. E se você começa a dar mais força que o lado esquerdo, vá para a direita. Então tem que ter uma sincronia e a mesma força dos dois lados para poder ir direito. Não é fácil. E a água vai dar-nos oposição. Então, irmãos amados, o Senhor sabe o que está acontecendo em tua vida, mas Ele vai aparecer de uma forma miraculosa. E nós necessitamos ter a visão certa para não vê-lo como um fantasma. Diz a Escritura, falando desse verbo ra, que talvez nós podemos pensar neste instante, e creo que é muito oportuno falar de Agar. Quem foi Agar? A escrava de Abraham e de Sara. Eu sempre que leio de Agar, vejo ela como uma mulher menosprezada. Vejo ela como uma mulher abandonada. Porque chegou um momento que o próprio Abraham e a própria Sara lhe pediram que fosse embora com o seu filho. E diz a Escritura que Abraham só le colocou um cântaro de água no seu ombro, algo de água, uma botija de água, e disse, pode ir. E aquela mulher vai para o deserto, e você sabe na história, ela chegou e seu filho Ismael a tal lugar, quando acabou a água, acabou tudo, já não a suportavam mais, e ela só estava esperando morrer, ela e seu filho, tanto que deixou separado como um tiro de pedra o seu filho por lá, e ela não queria ver a morte do seu filho, estava desesperada, E diz a Escritura, no capítulo 16 de Gênesis, versículo número 13, me acompanham ali. Então ela invocou o nome do Senhor. Veja só o que aconteceu aqui. Invocou o nome do Senhor. Irmãos, se estão em problemas, invoquem o nome do Senhor. E lhe falava, veja só, tú és Deus que vê. Agora, o Senhor está olhando para esta mulher Agar, uma egípcia. Ela era uma egípcia. E disse, és Deus que vê. E aí no hebraico é El Roi. Deus que vê, El Roi. Esse Roi é do verbo ra, que é ver. E dice, pues dice ela, escutem o comentário de seu coração, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Quer dizer que o Senhor viu a sua aflição, o Senhor viu a sua condição, e o Senhor chegou ali para se manifestar a ela e lhe salvar, a ela e a seu filho. E dice allí, verso 14, por isso aquele poço se chama Ber Lahai Roi. Es lo que, ¿cómo dice ahí? Ber Lahai Roi. ¿Por qué? Ber, poço, ¿sí? Lahai está falando do próprio Deus, do El, e Roi é ouvir. O Deus vivente que me vê. Ele me vê. Ele nos vê. Irmão, ¿vocês não se alegram por isso? Eu quando vou, sempre andando, eu sei, Senhor, que estou, Senhor. Presente, ¿sí? O en oración, Señor, aquí estoy presente. O comer o cualquier cosa, yo sé que Dios me ve. Y eso me da confianza y seguranza en mi vida. Y dice la Escritura en el verso 14, por eso aquel pozo, desde ese momento en diante, de fato, no quiero colocar aquí más cosas, Isaac morou depois da morte de sua mãe, creio, ele morou nesse poço do Deus vivente que me vê. Mas ali diz que esse poço está entre Cades e Bereji. Está aí, sim ou não? Bom, Cades é no hebraico Kadosh. É santo. Kadosh é santo. E Bereji significa saudação.
Qué interesante. ¿Por qué qué interesante? ¿Saben por qué, hermanos? Porque ao invés de te afligir, escutem o que vou dizer, ao invés de te afligir nos momentos difíceis da tua vida, de começar a pensar que as coisas já não têm mais solução e que tu não tens mais jeito para fazer as coisas, quando as ondas do mar de Genezaré, assim se chama esse mar também, não só o mar da Galileia, sino também o mar de Genezaré, e perto de Cafarnaum, ali tem uma aldeia que se chama Genezaré, foi aí onde eles chegaram, que era Cafarnaum, pertinho. Esse nome Genezaré quer dizer Jardim das Riquezas. Irmãos, quando nós, ao invés de nos afligir, nós começamos a saudar, fazemos saudações àquele Deus que te vê. Irmãos, ainda que vocês não vejam fisicamente ao Senhor, façam isso no seu coração. Olá, Senhor. E acreditem, Ele não está lá, não. Ali com binoculares vendo para ti. Meu Deus, Pedro, esses binoculares temos que trocá-los por outros melhores. Não tem potência. Não. Ele está olhando com seus olhos poderosos a teu próprio coração. E Ele está olhando que tu com todas tuas forças estás dizendo e com toda a tua sinceridade: Senhor, sabes que estou aflito, né? Não há dúvida. Senhor, tu sabes que estou aflito, mas olha para mim, Senhor, porque eu estou saudando ao Santo. É o que o Senhor quer dizer. Ele quer que nós aprendamos que nos momentos difíceis façamos uma saudação, Verej Kadosh, que saudemos ao Santo, porque Ele é o Deus ou o vivente que nos vê. Bendito seja o seu nome. Cumprimenta pela fé a esse Deus que te vê, a esse Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque Ele nunca te deixará e Ele não te abandonará, e no momento certo Ele vai te livrar. E agora escutem isto, vejam, leiam comigo esta declaração divina, que a mim me impressiona, no livro de Éxodo capítulo 3, verso 16. Ali diz, vai, le dice o Senhor, le dá uma ordem a Moisés, e le dice, ajunta aos anciãos de Israel, e diz-lhes, veja só, los ajuntou, fez uma reunião de toda dessa liderança, e disse, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, me apareceu dizendo, olha o que Ele queria que soubessem. Estão comigo? Em verdade, vos tenho visitado. E quando, Senhor? E em que momento nos visitaste, Senhor? Os tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Irmãos, até as injustiças Deus as vê. Claro que sim. Até as coisas agradáveis que fazem contigo, Deus as vê, e todos terão recompensa, e também terão retribuição aqueles que te danificam. Irmão, Deus nos visita, Deus desce. Lo que acontece é que nós não temos a sensibilidade de perceber a sua presença, mas se tão somente nós aprendêssemos todos os dias a dar saudações ao Santo de Israel. Sim, Senhor, eis-me aqui, estou começando o dia, muito obrigado, onde quer que te encontres. Não estou fomentando aqui que vocês se tornem loucos e que estén na rua aí. Não é isso, não. É que nós tenhamos a atitude de imediatamente saber e com nosso coração cumprimentar aquele que está ciente de toda a nossa realidade. Os discípulos, ao invés de olhar a Jesus no mar e se alegrar, o que eles fizeram era se perturbar. Diz a Escritura que Ele vinha ter com eles. Ou seja, vejam, essa frase é muito importante no contexto que vamos ver, porque aqui diz a Escritura no verso número 48 ao final, e queria tomar-les a dianteira. ¿Están comigo aí em Marcos 6:48? Ao final, diz, e queria tomar-les a dianteira. Então, isso contrasta um pouco com o que está dizendo aqui no verso... onde está? Sim, sempre no verso 48, só que uma frase antes, aí, veio ter com eles
Então diz aí, veio ter com eles. Isso quer dizer que ele estava andando para chegar lá com eles, mas, prestem atenção, ele fez como que ele ia seguir de longe. Vocês podem entender? Como vocês fariam? O que vocês pensariam se vocês estão ali na rua, por exemplo, e o famoso pastor Luiz passa por ali? Olha para vocês, mas o que fariam? Provavelmente vocês pensariam, esse orgulhoso me viu e nem sequer me saludou, me cumprimentou. ¿Por qué? Eso es conmigo. Mas ¿qué pensarían de Jesús? Sendo ele humilde, ele não é orgulhoso, ele é a essência da humildade, mas tu estás aí, ele passa de longe. Meu Deus, o que está acontecendo aqui? E ele queria tomar-lhes a dianteira, diz. Essa foi a perspectiva dos discípulos. Isso foi o que Marcos ele entendeu e compreendeu, que ele queria tomar-lhes a dianteira. Em outras palavras, que ele queria chegar antes do que eles, nessa dificuldade, e queria deixá-los sozinhos no mar. Mas não isso o que aconteceu realmente. Eles começaram a gritar, pensando que era um fantasma. Pues obviamente, eu não sei o que aconteceria comigo no mar também, sozinho, em oscuras, e de repente alguém aparece por aí com uma túnica branca. Realmente eu não sei como poderia agir. E vocês? Como? Imagina. Jesus veio ter com eles. Essa frase, o que quer dizer, o que significa, é que sua presença veio para os salvar. Porque Ele não é tão diferente a tuas aflições e a teus sofrimentos, meu irmão e minha irmã. O Senhor se doe quando também nós estamos afligidos. Porque a Escritura diz que Ele não aflige de bom grau. O que quer dizer? Que Ele não está ali dizendo, isso é o que necessita. Não, não, não. Ele aflige pela sua sabedoria e pela sua fidelidade. Mas o seu coração, Ele é tenro e Ele se doe também quando nós sofremos. Por isso é que Ele também nos fortalece e Ele nos consola naqueles momentos. Então, Ele se doe de nossa aflição e até e entende a nossa desesperação. E também vê, escutem agora, nossa falta de poder sobre o vento. Porque nós estamos aí igual do que os discípulos. Não, Senhor. Não temos poder sobre o vento. Não conseguimos lhe dizer, para, cessa, acalma-te. Tratem de fazer isso. Se acontece algo, me contam, por favor. ¿Sí? Eu me lembro numa ocasião que eu estava pregando numa campanha evangelística, numa finca, e era uma quadra de basquetebol, de basquete, onde estavam aí todos reunidos, um bom número, e de repente, irmãos, era de noite e começou a pingar para chover. Começou a chover, praticamente começou a chover. Meu Deus, dizia, vou ficar sem plateia aqui esta noite, eu pensei. E imediatamente veio um pensamento no meu coração: ora e detém a chuva. Isso não foi algo humano, não. Então, nesse momento, disse: não se preocupem, vamos a orar. Senhor, para essa chuva necessitamos continuar pregando a tua palavra. Senhor, tenha misericórdia de todos nós aqui. E não choveu. ¿Saben qué fue lo engraçado? Que nessa região fui conhecido como evangelista que para a chuva. Isso foi engraçado. ¿Sabe? Foi engraçado porque não fui eu que parei a chuva, senão o Senhor. Irmãos, até eu, quando não choveu, fiquei: meu Deus, Senhor, muito obrigado, Senhor. Porque não há poder. Irmão, você pode gritar se quiser. É a palavra de Deus que controla os fenômenos naturais.
é o poder de Deus. Mas nós podemos ser usados com isso se tão somente cremos nesse Deus todo-poderoso. Dizem amém? Notemos algo aqui em Marcos, como ele registra que quando Jesus subiu ao barco, vejam aqui comigo, acompanhem por favor, diz no verso 51, 6:51, e subiu para o barco, para estar com eles. Que precioso esto, ¿no? Para estar com eles. E que diz agora? E o vento cessou. Uau! Mas aqui vamos a aprender algo muito importante. O Senhor, primeiro, Ele quer chegar a teu barco, a tua vida, e quer te dar descanso no meio da tua tormenta, no meio das tuas dificuldades. Ele quer chegar ali. Tu tens que pedir que Ele entre a teu barco. E uma coisa muito importante nesse aspecto é que nunca duvides que o Senhor está olhando a tua aflição e a tua desesperação, e até está ouvindo os teus gritos. Por isso Ele vai te dizer: tende bom ânimo, sou eu, não temais, dice. Por isso é que Ele les falou essas coisas, tende bom ânimo, porque eles estavam realmente desesperados. Agora, vejam só por favor, esta é a segunda coisa que nós necessitamos ver neste aspecto aqui muito importante, de que o vento cessou quando Ele subiu ao barco. Isso quer dizer então, escutem, que quando Ele estava andando sobre o mar, o vento e as ondas ainda estavam em ação. Sim ou não? Pensem, é óbvio. Se o vento cessou quando Ele subiu ao barco, isso quer dizer que quando Ele estava andando sobre as águas, o vento ainda estava bravo, e as ondas também estavam, as mesmas ondas que açoitavam esse barco estavam ali, mas esse vento e essas ondas não detiveram o andar de Jesus. ¿Saben por quê, meus amados? Porque Ele quer que nós aprendamos a andar também sobre as águas, sobre nossos problemas, sem que Ele nos detenha. Ele quer entrar a teu barco e calmar o vento, mas Ele quer dar a mensagem de que, hermanos, que deve ter sido difícil andar sobre essas águas assim, ¿no? Bom, alguém diria, ¿saben qué o que dizem algumas traduções? Imaginem, diz que Ele estava andando na margem do lago. Para não dizer que Ele estava andando sobre as águas. Cuidado ali com algumas traduções da Bíblia, porque até nisso os tradutores, ou melhor dito, o inimigo, tem tomado a mente e as ideias dos tradutores. Por isso é interessante que nós também tenhamos, e eu posso ajudar nisso, que Bíblia vocês podem ter. Mas é importante isso, porque isso quer dizer que o Senhor caminha sobre as águas, sobre as tormentas e sobre tudo aquilo que se opõe. Nenhuma dificuldade obstrui o caminho do Senhor, e nenhuma dificuldade Ele quer que obstrua o caminho do seu povo. É necessário tão somente que esse povo creia que Ele os vê e que está com eles. Dizem amém? Por último, diz a Escritura que Ele queria les tomar a dianteira. Isto aqui é muito importante. ¿Será que realmente el Señor quería adiantarse y llegar a otra margen, y cuando ellos llegasen lá después de estar mortos? Porque saben que acontece, eles já tinham chegado à exaustão, já não suportavam mais. Nesse momento, quando Ele apareceu ali, eles estavam chegando à exaustão. Então, quando a Escritura diz aqui no verso 48 ao final, e queria tomar-lhes a dianteira, não significa que Jesus queria passá-los de longe, assim se diz. Mas os discípulos entenderam assim, porque o rumo de Jesus o indicava. Ou seja, Ele não ia assim, en ángulo de tal manera que iba para el barco. No, Él pasó a un lado, paralelo al barco, andando paralelo al barco. Entonces parecía que Él iba a seguir sozinho, andando como si Él no os notase.
Ele estava passando aparentemente direto. Mas Jesus os estava provando. Porque não era a sua intenção que continuassem remando até a exaustão. E quando nós lemos o comentário de João, dessa mesma passagem, ven aí comigo a João capítulo 6, vejam, me acompanham, já estamos terminando. João capítulo 6, no versículo número 19, dice ali: tendo navegado uns 25 e 30 estádios, entre 25 e 30 estádios, são como uns 5 ou 6 quilômetros, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Aqui não diz João que eles gritaram, lembrem que todos eles estavam aí, cada um está dando seu ponto de vista. E logo diz: mas Jesus les disse: sou eu, não temais. Agora prestem atenção. Então eles, de bom grado, o receberam, e logo o barco chegou a seu destino. De bom grado o receberam. ¿Por quê? Porque, irmãos, a pesar de que ele ia nesta direção, como que não estivesse olhando, chegou um momento que eles mesmos le pediram que por favor entrasse ao barco. Aqui isto é muito importante, porque podemos ver essa manifestação andando sobre o mar ali de Jesus como uma de aquelas muitas teofanias que ele revelou no Antigo Testamento. ¿Saben o que é uma teofania? Sim, para os que não sabem, Deus, fania, está falando de aparição. As teofanias são as aparições que o Senhor teve no Antigo Testamento. Entonces esta parecía como una de esas teofanías, manifestando su gloria y su poder ali sobre as águas. Mas se vocês van conmigo a Éxodo capítulo 33 verso 19, dice: porém ele dice: eu farei passar, le dice o Senhor a Moisés, toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. É exatamente o que estava acontecendo ali, ou como o que aconteceu com Elias, que ele estava escondido naquela caverna, e quando diz que Deus apareceu no momento certo, não no terremoto, não no vento, mas quando estava aquele silêncio apacível, diz que Elias cubriu seu rosto, porque ele sabia que era o Senhor que estava ali, e ele chegou ali a dizer a Elias: que fazes aqui, Elias? Irmãos, outra teofania gloriosa do Senhor. Mas escutem por favor, o Senhor, Moisés le pede ao Senhor vê-lo, e ele disse: eu passarei, eu farei passar a minha bondade. E é o que estava acontecendo no mar da Galileia. A presença do Senhor, a bondade de Deus estava passando ao lado do barco de aqueles discípulos. E agora vem algo mais. Quer dizer então que esse passar de longe, como passar um pouco indiferente, vocês já perceberam que era uma das ações comuns em Jesus? Ele fazia isso. Diz a Escritura no livro de Lucas capítulo 24 verso 28, que quando começou a andar com aqueles dois discípulos caminho em Emaús, diz que ele fez como que ia ir de longe. Lembram, sim ou não? Será que ele mesmo queria ir de longe? Quem tem a resposta? Não. Ele queria ter comunhão com eles, mas dependia de dos pontos do amor deles e da percepção, pelo menos em uma certa porcentagem, de que era Jesus mesmo. Aliás, o que estavam falando entre si era a evidência de alguém extraordinário, que não sabia o que estava acontecendo nesses dias em Jerusalém, mas era um homem extraordinário. Então diz que, bom, amigos, até logo. Dice: não, Senhor, fica conosco, não fica conosco. E devido a essa insistência desses discípulos a Jesus, eles conseguiram ter a revelação do ressuscitado. ¿No quisieran vocês uma manifestação dessas?
Alguma vez pode ser que o Senhor esteja passando na frente de ti, como indo de longe, e Ele está esperando que tu lo chames para entrar a teu barco, que tu lo chames e que tu insistas para ter comunhão com Ele. Dice a Escritura en Génesis capítulo 18, verso 3 y verso 5. Dice ahí en el verso 3 que llegó el Señor. Mas ahora, escuchen lo que Abraham dice allí, y aquí estoy dando ejemplos también del Antiguo Testamento. Dice en el verso número 3, y dice: Señor meu, si hallo merced en tu presencia, rógote que no pases de teu servo. O sea, esto era también un convite, mas era también algo evidente que Abraham estaba notando de Deus. Señor, no pases de teu servo. Mas não é que ele queria, a propósito, abandonar a Abraham. Não, de fato ele queria le manifestar algo glorioso. Esse dia que ele o visitou, le declarou que Sara teria um filho. E esse dia também deu a revelação da destruição de Sodoma e Gomorra. Então coisas extraordinárias estavam para acontecer, mas Abraham teve que insistir e teve que lhe oferecer até comida para que ficasse lá. E esse período de comunhão foi um dos tempos de comunhão mais extraordinários que Abraham teve com Deus, uma das teofanias para com Abraham. Quantos dão graças a Deus? Então Abraham entendeu o propósito divino e não deixou passar, ele por alto, a oportunidade. Não deixemos passar, irmãos, as oportunidades. Sabem, uma vez eu estava assim bem cansado, mas cansado fisicamente, e eu me tirei os sapatos. Quando eu cheguei a casa, peguei os sapatos com os dedos e comecei a subir a escada para ir a dormir, mas casi fechando meus olhos. E então o Senhor me disse: não gostarias de estar comigo? Ai, Senhor, não. Assim, eu em meu coração, não, eu estou cansado. E segui subindo os degraus. E depois do terceiro degrau, disse: não é possível. Luiz, regressa, volta. E então voltei. Soltei os sapatos. Levantei minhas mãos. E comecei a adorar ao Senhor. E foi um dos momentos mais gloriosos esse ano na minha vida. Irmãos, ele, humilde, queria ter comunhão com este que não queria, porque estava cansado. Mas ele insistiu. Dice a Escritura que Jacó estava lutando com aquele anjo. É outra teofania, lembra? Estava lutando com o anjo. E de repente o anjo le dice: déjame porque raya alba. Vocês acham que a luz do sol ia afetar a esse anjo? Ou era uma das manifestações do Senhor? Não. Mas ele lhe disse: déjame porque raya alba. Estava provando o anhelo, o amor de Jacó, e estava provando também se ele realmente queria a bênção de Deus, e terceiro, se ele queria a proteção de Deus, porque ele estava para enfrentar-se com seu irmão Jacó. E então ele disse: não te deixarei ir, não importa que raie o alba aqui, não importa que o sol dê com toda a sua força, eu não te deixo ir até que me abençoes. E aconteceu isso. Imaginem. Dice que o anjo até le feriu aqui na coxa a Jacó, tanto que depois dessa insistência ele ficou coxando, dice. Coxo dessa parte, talvez por um tempo. Mas que aconteceu, meus amados irmãos? Ele recebeu a bênção. ¿Será que eso son ocurrencias? ¿Cómo te llamas, Jacó? Ya no te llamarás más Jacó, te llamarás Israel. Eso faltaba, irmãos, mas ¿por qué? Porque él insistió. Imaginen aquel momento glorioso cuando llegan los hermanos de José ao Egipto y están allí y dice que José se fingió que no os conocía. ¿Por qué fez eso, José? Porque ele queria saber se os 22 anos de separação que tiveram tinham sido suficientes para transformar o coração deles. E aconteceu que ele compreendeu que algo glorioso había acontecido en sus vidas.
Nós também, amados irmãos, deveríamos orar e pedir: Senhor, não passes de longe. Senhor, entra no meu barco, entra na minha vida, entra na minha família, entra no meu negócio. Toma as decisões comigo, Senhor. E tenha certeza, pelo amor que Ele tem para a tua vida, que Ele aceitará o convite e mudará a tua vida, a tua família, e o teu negócio, e o teu caminho. Mas Ele primeiro vai fazer como que vai de longe. ¿Vas a tú a detê-lo? Os discípulos al final de contas lo detiveram. Por eso dice allí que eles o receberam com alegria dentro do barco. Meu Deus, Senhor, passamos momentos difíceis aqui contigo, mas graças a ti, Senhor, que não te esqueces de nós. Aqui estás agora conosco. Agora, qual era a razão do medo que estes discípulos tinham? E aqui está o último ponto. Porque eles estavam com medo. Dice aqui: pensaran tratarse de un fantasma y gritaran, no verso 49, y no 50 dice: pues todos los apóstolos, todos ficaran aterrados a vista dele. ¿Qué quiere decir aterrado? Apavorados, muy turbados. Él dice: estaban con mucho medo. ¿Mas por qué ese medo? Es que Jesús estaba andando a esa hora de madrugada, andando sobre las aguas con esa oscuridad. Era para que cualquier uno se asustara. Probablemente. Mas ellos ficaran atónitos. Dice aquí Escritura, lean conmigo ahora aquí. Vean qué preciosa es la palabra de Dios. Verso 51. Y subió para el barco para estar con ellos, y el vento cesó. Nesse momento que o vento cessou, dice, ficaram entre si atónitos. Isso quer dizer, com a boca aberta. Quando ele entrou, se calmou. E todos ficaram entre si, ou seja, se olharam um ao outro. Meu Deus, e quem é este? Agora, veja o que a Escritura diz aí. 52. Porque... aquí está la razón. Porque ellos estaban atónitos entre sí, porque no habían comprendido un milagre dos pães. Qué precioso, qué profundo y qué triste. Porque ellos habían tenido una comunión con Jesús naquele monte. Lembren que ellos mismos le habían dicho al Señor: Señor, ya es tarde, porque estaba para ya anoitecer. O dia estava terminando. Despeje a multidão que vão lá procurar onde comer. Não, disse o Senhor, são vocês que têm que dar de comer. Mas, Senhor, não temos aqui comida e o dinheiro não é suficiente, o que seja. E então o Senhor ora, multiplica os pães, os peixes, e diz que todos comeram. E diz aqui a Escritura, não é aqui, em João, diz que eram 12 cestos. 12 cestos del resto de pan que ellos llevaron, y el Señor les dice: colhan todo para que nada se perca, no se puede perder eso. ¿Saben qué, mis hermanos? Yo tengo a certeza que no barco iban esos 12 cestos de pães, mas ellos, los discípulos, no podían olhar a ese milagre de la multiplicación de los pães. Por eso, debido a que no comprenderan aquel milagre, esto es, en otras palabras, debido a que ellos no enxergaran quién era esa persona que estaba allí, ellos estaban con medo no mar, enfrentando un fantasma. Nós temos, irmãos, que aprender a ver nos detalles más mínimos de nuestra vida, os milagres do Senhor constantes que acontecem diante de nossos olhos. Se nós tão somente conseguíssemos enxergar ao Senhor movendo-se de tal maneira em nossa vida, tenham a certeza que qualquer prova que se apresenta a nós, qualquer desafio que nós vamos a enfrentar, o enfrentaríamos com valor e sem gritos de medo. Si no diríamos, saudando ao Santo Senhor: eu sei que estás aqui. Não estás fisicamente, não estava para eles, mas quando esteve fisicamente, então o vento cessou. Irmãos queridos, que Deus nos dê a graça, porque Ele nos vê e Ele está conosco, ainda que você e eu não o sintamos.
Dice aquí escritura, Isaías 43, verso número 1. Mas agora, así dice o Senhor. Olha esto, meu irmão. E não há dúvida que isto que está aqui em Isaías tem muito a ver com esse passo ou as experiências no mar da Galileia. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, o Jacó, e que te formou, o Israel. Que diz o Senhor? Não temas, porque eu te remi. Mas escutem agora. Chamei-te pelo teu nome. Não era isso que estava dizendo Mauristela no princípio? Que Ele nos chama pelo nosso nome. Chamei-te pelo teu nome, porque tu és meu, diz o Senhor. E escutem, quando passares por las águas, eu serei contigo. Irmão, não importa onde tu irás, não importa onde estarás, que experiências terás, Ele estará contigo. Ele vai te dar as forças para suportar, a sabedoria para enfrentar qualquer situação e, sobretudo, a paz de sentir que está contigo em teu barco. Eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. E agora vejam por quê. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Kadosh, o Santo de Israel, o teu Salvador. Ele chegou, ele veio ter com os discípulos, ¿para quê? Para salvá-los, hermanos. Ele não ia deixá-los ali morrer. A gente pensa que Deus nos abandona. Não, isso não é verdade. Essa é uma mentira de Satanás. Deus está indo aí, mas Ele quer que nós clamemos, que digamos: Senhor, entra al barco, por favor, não quero seguirnos assim. Verso 4: visto que foste precioso aos meus olhos. ¿Será que somos así tan preciosos ao Senhor? Digno de honra, e eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois porque sou contigo. Amém. Colóquense de pé. Amado Senhor, esta manhã, que nós tenhamos compreendido, Senhor, o que foi dito. Que não sejamos como discípulos que pela dureza desses corações não compreenderam a multiplicação dos pães. Estavam ali insatisfeitos, querendo ir a descansar, não queriam servir nas mesas, não queriam repartir, eles já estavam cansados da multidão. E estavam se queixando, estavam murmurando em seus corações, e isso les impediu ver ao divino, ao vivente que os vê, operando maravilhas no meio daquelas pessoas necessitadas, famintas de palavra. E agora, no mar, não tiveram a capacidade de enxergar ao poderoso. Senhor, não permitas que sejamos duros de coração. Nos dê a sensibilidade que necessitamos, Senhor, para responder a teu toque e para te suplicar, Senhor, que tenhas misericórdia de nós e nos livres da dureza do coração, porque agora sabemos que tu não nos abandonas, Senhor. Tu permitirás que passemos remando por dificuldades e até possamos chegar até a exaustão, mas no momento certo tu chegarás ali para nos livrar, Senhor. Muito obrigado pelo teu cuidado, pela tua atenção, por olhar para nós. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs, por aqueles que estão em aflição e em luta, por aqueles que estão tomando caminhos desconhecidos, por aqueles que estão tomando decisões importantes, porque as decisões é o início de um caminho, é o início de uma nova trajetória. Senhor, por favor, abençoa em nome de Jesus as nossas decisões e os nossos caminhos, Senhor. Eu te peço em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia.
Vamos a cantar ese himno, Now passes longe Cristo, y después vamos a orar. Now passes longe Cristo, ouve meu humilde clamor, muitas vidas tens tocado, não te esqueças de mim. ¿Alguien quiere pedir al Señor, no te esqueças de mí, Señor? Debido a las circunstancias que estás viviendo, si quieres hacer eso, levanta tus manos al Señor y usa de tus propias palabras, mas con todo tu corazón, y pesa al Señor, no pase de longe da tua vida. Convídalo a entrar a tu corazón, convídalo a entrar a tu barco. Ay, Señor. Señor.